Bom dia, turma! Hoje vamos seguir com o nosso conteúdo estudando a área de figuras. Bom, hoje nós vamos estudar os polígonos regulares. Você se lembra o que é um polígono regular? São aqueles polígonos que possuem todos os lados e todos os ângulos iguais. Por exemplo, temos aqui um heptágono regular. Heptágono significa 7 lados. Ou seja, se ali na figura está mostrando que um lado mede 1,7 centímetros, então todos os lados são iguais, têm essa mesma medida. Bom, se esses lados são iguais, então o perímetro desta figura será P igual N vezes L, ou seja, o número de lados vezes a medida daquele lado. Olhando aí para essa figura, o N vai ser igual a 7, é um heptágono, então ele tem 7 lados. Então, para encontrar o perímetro de um polígono regular é muito simples. Você pega a medida do lado do polígono e multiplica pela quantidade de lados. Então, o perímetro dessa figura será N vezes L. O número de lados é 7, então temos aí 7 no lugar do N, vezes 1,7 no lugar do L. 1,7 é a medida do lado que está aparecendo na figura. Então, para calcular o perímetro, fazemos essa multiplicação, que vai dar 11,9 centímetros. Um outro exemplo, se temos aí um triângulo onde todos os lados são iguais e o lado mede 3,2, vamos calcular o seu perímetro, que será N vezes L. N nesta figura é igual a 3, ou seja, esta figura tem 3 lados. Então, vamos substituir no lugar do N o número 3. Vezes, e no lugar do L, o valor da medida do lado que está aparecendo na figura, 3,2. Então, 3 vezes 3,2 vai dar 9,6 centímetros. Esse é o perímetro dessa figura. Então, aqui nós não precisamos somar todos os lados, né? Para encontrar o perímetro. Basta você saber a medida de um lado e multiplicá-la pela quantidade total de lados da figura, que é a letra N, representa o número de lados. Bom, e agora como encontramos a área de um polígono regular? Primeiro ponto é a gente encontrar o centro desse polígono, tá? Bom, se o polígono tiver um número ímpar de lados ou um número par de lados, para encontrar o centro a gente encontra de formas diferentes, tá bom? Se o polígono tiver um número ímpar de lados, trace linhas partindo de dois vértices perpendiculares aos lados opostos a eles. O ponto de encontro dessas duas linhas será o centro. Observe. Então, nessa figura, esse desenho, esse polígono, tem um número ímpar de lados. Então, lá em cima, nós partimos dos dois vértices, estão vendo? E puxamos linhas até chegar no outro lado. O encontro dessas duas linhas é onde você vai marcar o centro da figura, tá bom? Já se o polígono tiver um número par de lados, você vai traçar duas linhas, cada uma ligando dois vértices opostos. O ponto de encontro dessas linhas vai ser o centro, então é mais simples, ó. Você parte de dois vértices e liga até o outro vértice, que está lá do outro lado. Então, o ponto de encontro vai ser o centro dessa figura. Depois que achamos o centro, a medida que precisamos para encontrar a área é chamada de apótema do polígono. O que é esse apótema? É a medida do centro do polígono que toca até o lado desse polígono e é uma medida perpendicular a esse lado. Vamos ver agora. Então, observe nessa primeira figura rosa. Do centro do polígono, quando a gente traça uma linha até tocar o lado dele, estão vendo que forma 90 graus? Esta medida do centro até o outro lado do polígono é chamado de apótema. É como se fosse uma altura, entre aspas. É como se fosse uma altura, entre aspas, dessa figura, tá? Uma meia altura. Nessa figura amarela também, partindo do centro, quando a gente traça essa medida até tocar no lado de baixo do polígono,
forma essa medida que é chamada de apótema, é representado pela letra A. Estão vendo? Então, é essa medida que a gente precisa para calcular a área de um polígono. E qual é a fórmula que a gente vai usar? A área no polígono vai ser igual a o P, que é o perímetro, que a gente acabou de ver como calcula. Então, vai ser perímetro vezes A, que é a apótema do polígono, dividido por 2. Então, lembrando, a área de um polígono regular será igual a perímetro vezes apótema, dividido por 2. É essa fórmula simples que vamos usar. Bom, temos aqui uma questão e na letra A pede o seguinte: a área do polígono, que é um hexágono com apótema 2,5 e perímetro 13,5. Então, eu quero a área. A área da figura, a gente acabou de ver essa fórmula, perímetro vezes apótema dividido por 2. As duas informações eu já tenho na questão. Perímetro é 13,5 vezes apótema, 2,5. Esse resultado dividido por 2. Então, essa multiplicação vai dar 33,75, dividindo por 2 vai dar 16,87. Essa é a área da figura. Na letra B, temos um eneágono, ou seja, qual é o número de lados? 9. Com o lado medindo 9, então, o N é igual a 9 e o L também é igual a 9. E o apótema, 7,8. Então, vamos lá. Para calcular a área, precisamos primeiro do perímetro. Então, vamos usar a primeira fórmula que a gente viu hoje. Perímetro igual ao número de lados vezes a medida do lado. Então, vamos lá. O N nessa figura, nesse polígono, é igual a 9. Vezes a medida do lado também é 9. Então, fica 9 vezes 9, que dá 81 centímetros. Então, essa é a medida do perímetro da figura. Agora que a gente achou o P, vamos usar a fórmula da área para encontrar a área final. P vezes A dividido por 2. No lugar do P, vamos colocar o que a gente acabou de calcular, 81. Vezes, quem é o A? Apótema? 7,8, está aí na questão. Então, 81 vezes 7,8 dá 631,8. Dividido por 2 vai dar 315,9. Não se preocupem, pois a partir de agora vocês vão usar a calculadora, ok? Para fazer essas contas. Encontramos a área final da figura. Por fim, nós queremos encontrar também a área de um círculo. Lembrando que o raio de um círculo é a medida do centro até tocar a ponta desse círculo. E o raio também é a medida do diâmetro. Então, se na questão você tem o valor do diâmetro, divida por 2, que assim você encontra o valor do raio, tá? Então, a área de um círculo é igual a π vezes r elevado ao quadrado. Se lembre bem dessa fórmula. Π sempre vai valer 3,14, nós já sabemos disso. O raio a questão vai te dar. Então, é π vezes r elevado ao quadrado. Vamos lá. Calcule a área da região colorida da figura. Observe. Temos nessa figura um quadrado e um círculo dentro. Retiramos da figura a região circular. Dessa forma, podemos imaginar que a área da região colorida vai ser igual à área do quadrado menos a área do círculo. Então, vamos calcular as duas áreas separadas e no final subtrair. A área do quadrado vai ser igual a um lado vezes o lado, isso você já sabe. O lado do quadrado na figura mede 8, então será 8 vezes 8, que dá 64. E a área do círculo, vamos usar a fórmula, π vezes o raio elevado ao quadrado. Π é 3,14 vezes. Quem é o raio no círculo? Olhe bem para a figura. O diâmetro mede 8, então o raio vai medir a metade de 8, que é 4, ok? O raio é metade do diâmetro, então o raio é 4 elevado ao quadrado, que vai dar 16. E 3,14 vezes 16 dá 50,24. Para encontrar a área da região colorida, vamos subtrair as duas áreas, a maior menos a menor, que vai dar 13,76. Assim, a gente termina o conteúdo de hoje. Então, nós vimos perímetro e área de polígonos regulares, vimos o que é o apótema e vimos também a área de um círculo. Na atividade de hoje, teremos as 3 páginas
224, 226 e 227. A 225 não, tá bom? E essa tarefa vocês vão me enviar até o dia 30, tá? Na próxima quarta. Então, não deixe acumular as tarefas e se tiver dúvida, vem me procurar. Um beijo e até a próxima aula.